Esse vídeo registra um encontro chamado jornalismo policial e tem o intuito de tanto passar informações para vocês, como celebrar 30 anos de existência do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Houve mesas redondas, debates, palestras nesse intuito, e essa parceria entre Núcleo de Estudos da Violência da USP e CPF-SESC é um dos elementos que compõem essa grande celebração. Inicialmente, eu gostaria de lembrar vocês do que já aconteceu até esse momento. Na primeira aula, o Marcelo Beraba falou a história de um jornalismo que perpassa a ideia de um jornalista que não sabia ler ou escrever, notícias inventadas, e o quanto evoluiu, num certo momento, o jornalismo, curtindo faculdades e uma formação muito específica para que o jornalista faça o seu trabalho. Depois veio Sérgio Adorno. Sérgio Adorno foi pontual no sentido de falar o que aconteceu sobre a cobertura jornalística no momento em que o PCC agiu em São Paulo em 2006 e parou o Estado e a cidade num certo momento da história paulista e paulistana. E ele, colocando esse evento como pano de fundo, mostrou para a gente que é possível, sim, utilizar dados jornalísticos para fazer pesquisa, mas também mostrou a dificuldade de fazer isso. Posteriormente, veio Bruno Paz Manso, um jornalista que foi a campo, e ele mostrou para a gente como é a trajetória de um jornalista, toda a dificuldade do trabalho jornalístico, e ele termina mostrando qual é a interferência política e econômica do jornalismo hoje, diante da dificuldade do trabalho jornalístico. Bom, e, nesse tempo, a gente falou de coisas como o aumento e a diminuição de violência em lugares como São Paulo, por exemplo. A taxa de homicídios em São Paulo, no final da década de 90, na cidade, era de 50 por 100 mil. Em lugares como Jardim Ângela, Capão Redondo, era superior a 100 por 100 mil habitantes. Eu estou falando de mais de 6 mil pessoas mortas intencionalmente, segundo os dados oficiais. E hoje a gente tem uma realidade que mostra que é cerca de 1.000 pessoas mortas, numa taxa aproximadamente de 10 por 100 mil habitantes. A gente observa que tudo isso aconteceu num período de tempo relativamente curto. Então, a gente vê que o jornalismo mudou bastante, a realidade da violência mudou bastante, e agora a Ana Lúcia Pastore é convidada para falar de que maneira o jornalismo acaba interferindo na sensação de insegurança das pessoas e, é claro, tendo como meio o jornalismo, os meios de comunicação. Então, eu gostaria de convidar a Ana Lúcia Pastore. Ana Lúcia, por favor. Boa noite a todas, a todos. Estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Marcelo foi quem organizou, né, todos esses 4 encontros. E, bom, então, estou aqui para dar, na verdade, alguns depoimentos para vocês, porque vou falar do meu contato como pesquisadora com a mídia no campo da antropologia do direito e, especificamente, no campo que eu estudo, que são os crimes julgados pelos tribunais do júri, que, não sei se todos sabem, no Brasil são só 4 crimes, que são os crimes dolosos contra a vida, né? Então, homicídio, tentado ou consumado, aborto, infanticídio e indução, instigação ao suicídio. Na noite de hoje, eu pensei em discutir os seguintes tópicos com vocês. A partir da proposta de jornalismo policial, trazer à cena os julgamentos, então, de homicídio, especificamente um caso que foi um caso do qual eu participei como testemunha. Foi o caso de Gil Rugai. A partir disso, eu gostaria que a gente discutisse as influências do jornalismo policial sobre jurados, testemunhas, profissionais do direito, nesse tipo específico de julgamento, que costuma ser, em alguns casos, muito midiático, né?
chamar muita atenção, as reportagens passam-se em horário nobre, ganham espaço privilegiado nos jornais, enfim. Assim foi, por exemplo, com o caso que todos devem lembrar, da menina Isabela Nardoni, ocorrido em março de 2008, o sequestro e assassinato da jovem Eloá, que ocorreu também em 2008, uns meses depois, em outubro, e o julgamento de Gil Rugai foi em 2013. Foi dele que eu participei. Esses casos e vários outros, que a gente poderia aqui passar slides e slides enumerando, acho que nos permitem discutir o importante tema da liberdade de imprensa frente a algumas garantias constitucionais, em especial a presunção de inocência, até que momento alguém deve ser considerado inocente. O direito de defesa, que implica realmente um contraditório garantido, amplo, ou seja, a possibilidade de rebater toda e qualquer acusação. E, como pano de fundo, temos a necessidade ou não do sigilo durante investigações policiais. É algo que realmente se faz necessário, sempre, ou de vez em quando, né? Essas são as questões que eu espero que a minha apresentação suscite. Como eu tive essa oportunidade única de participar, não apenas à distância, mas pela primeira vez, de fato, no palco do júri, como testemunha de um caso, eu que estudava já o júri há tantos anos, que é esse advogado, Marcelo Feller, leu minha tese de doutorado e me convidou para depor como testemunha da defesa nesse caso. Vou contar, então, um pouco disso e, a partir daí, qual foi a minha experiência com os jornalistas, o que isto representou para mim, como pesquisadora, como antropóloga, né, e o que eu pensei a partir daí. Foram 5 dias de julgamento, né, só voltando, entre 18 e 22 de fevereiro de 2013. Foi um júri especialmente longo. No Brasil, os júris costumam demorar horas, né? São raros os que viram à noite, ganham 2 dias. Este foi um júri que começou numa segunda, terminou numa sexta-feira. Essas são, portanto, as 2 questões que também eu acho que podem nos fazer discutir bastante essa noite. Qual a função social e política da imprensa, sob a perspectiva do Estado democrático de direito, que pressupõe presunção de inocência, o direito à defesa, enfim. E, afinal, um furo de reportagem, né, a pressa em noticiar o que ainda não foi cabalmente provado, combina ou não com a lentidão do devido processo legal. É uma pergunta quase que redundante, porque pressa não combina com lentidão, não é mesmo? Mas como fazer, de alguma forma, essas coisas terem alguma relação, né, condizente com o que se espera de um Estado democrático de direito, em que a Constituição e pressupostos, princípios do Código Penal, de processo penal, são respeitados, tanto em relação à vítima quanto aos acusados. Bom, queria lembrar que este tema nosso aqui também já foi tema de um interessante seminário, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar, um seminário que aconteceu justo em 2013, intitulado O Crime e a Notícia, e foi justamente mobilizado pelo Instituto de Defesa do Direito à Defesa, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Não, só para noticiar que quem quiser, eu entrei por curiosidade hoje, né, na internet, e há algumas passagens desse seminário gravadas, então vocês podem também acessar debates que eu acho que tem tudo a ver com este ciclo de 4 encontros. Fica a sugestão. Bom,
Queria contar, então, um pouquinho do meu trabalho antes de entrar no tema propriamente, porque eles estão super relacionados, né? Para mim, como antropóloga, formada em Direito, participar do júri testemunhando foi, de fato, uma oportunidade de enfrentar o tema dos estereótipos que qualquer julgamento constrói, reconstrói e trabalha. O ato de julgar, seja cotidianamente, seja nos fóruns, né, judiciais, implica reduzir a caricaturas, estereótipos, multiplicidades que compõem cada um de nós, né? Então, eu pensei justamente na oportunidade de testemunhar num júri como uma porta para pensar essa questão. Bom, meu doutorado foi sobre o júri em São Paulo. Eu pesquisei 5 tribunais do júri, eram 6, acho que ainda são, né? Minha pergunta-chave era essa: que valores estruturam a imaginação social das mortes nos tribunais do júri? Aqui o pressuposto, vocês já estão vendo, está entre aspas, né? Eu parto do princípio de que no júri, mais do que julgar pessoas, valores estão sendo julgados, atualizados, e isto eu estou chamando de imaginação social das mortes e poderia até dizer também das vidas. Eu trabalhei com 107 sessões de julgamento de homicídios dolosos, não tive oportunidade de assistir júris envolvendo aborto, indução ao suicídio. E meu trabalho de campo foi no final dos anos 90, início dos anos 2000. Naquela época ainda, os tribunais do júri estavam bastante espalhados pela cidade. Hoje eles estão praticamente já todos concentrados no Fórum da Barra Funda, né? O Fórum Criminal. Durante o trabalho, que durou, portanto, 3, 4 anos de campo propriamente, assistindo às sessões, eu assistia como qualquer um de nós pode assistir. Chegava no horário que eu sabia que elas iriam começar, sentava e assistia, porque são sessões públicas. Tá? Alguém aqui já assistiu alguma sessão de julgamento pelo júri? Como jurados ou... Tá. Mas, enfim, é uma experiência que todos podemos ter, e alguns talvez ainda tenham como jurados, né? Porque qualquer um de nós pode ser convocado pelas listagens eleitorais para ser jurado, e é uma convocação semelhante à convocação eleitoral. Para não ser jurado uma vez convocado, é preciso justificar bastante bem por quê, né? Bom, durante o trabalho, surgiram esses 4 conceitos: jogo, ritual, drama e texto. Eu chamo de conceitos nativos porque eles surgiram justamente durante o campo. Foi da fala dos advogados com os promotores, com os juízes, que, por exemplo, surgiu claramente para mim a noção de que eles viam o júri como um jogo de narrativas persuasivas, um jogo de argumentos. Alguns, por exemplo, comentavam, ao entrar, né, para o júri, bom, hoje está difícil, realmente estamos começando no 0 a 0. Ou, hoje está já bem melhor para a acusação, 1 a 0 no mínimo. Quer dizer, essa ideia, né, de marcar o gol, de estar na frente, de empatar, isso fazia parte dos comentários dos bastidores do júri. Então, por exemplo, foi um conceito que eu não tinha a priori e surgiu no trabalho, o que é bastante típico da antropologia, né? A gente trabalha com o que o mundo nos traz, não com o que a gente quer impor ao mundo como uma camisa de força teórica. Então, o trabalho acabou sendo publicado 10 anos depois, revisto, atualizado, porque em 2008 mudaram algumas regras relativas ao júri no Código de Processo Penal, né? O que eu estudei naquela ocasião, que eu vou trazer em relação ao caso do Gil Rugai, foi estritamente o que se passa no plenário do júri, no momento em que os jurados comparecem, na verdade, um pouquinho antes daquela flechinha vermelha, né? Um plenário, aliás, não por acaso, parece muito uma sala de aula, como esta, né? Ou uma igreja católica tradicional, tem uma espécie de palco e plateia. E
os jurados chegam, aguardam o momento de assinarem a lista de presença e a sessão começa com o sorteio dos jurados. Depois de 2008, pelo menos 21, se não me engano, jurados têm que ser convocados a cada sessão, desculpem se eu estou errando o número, dos quais 15 devem estar presentes para que 7 sejam sorteados. No Brasil, o júri é só formado por leigos, por populares. Além das listagens eleitorais, pessoas podem se voluntariar, o que é uma coisa bem típica do Brasil. Então, estudantes de direito podem pedir para o professor que indique o seu nome para ser jurado, sociedades de classe, amigos de bairro podem indicar alguém, né? Mas, normalmente, são jurados que vêm de um sorteio das listagens eleitorais. Então, eu acompanhei durante 4 anos esse ritual porque se repete e está previsto, né, como uma espécie de script no Código de Processo Penal, que tem essa sequência. Depois de 2008, aliás, adquiriu essa sequência. Começa com as testemunhas de acusação, depondo, depois vem as de defesa, o réu é interrogado. Aqui há um tempo que já faz parte do jogo, né, porque o advogado, o representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça, e o advogado do réu, eles têm um tempo cravado para fazer a sua arguição. Mas a oitiva das testemunhas é um tempo que faz parte do jogo do imprevisto, do jogo que vai, né, extrair o máximo de uma testemunha que vale a pena que fale muito, ou deixar que fale estritamente o necessário e cortar. Então, isto aqui pode durar muito tempo, pouco tempo, né? Por isso, é muito um jogo mesmo, né, em que há regras, mas também há brechas para que as coisas se façam no momento. Então, esta é a sequência que termina com a sentença, né? Vem a arguição, pode vir a réplica, a tréplica e a votação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adianto, o júri no Brasil tem uma peculiaridade que discrepa de todos os outros países que têm júri. No Brasil, os jurados votam em segredo e eles não podem falar sobre o caso desde o momento em que são sorteados. Que é o contrário do que a gente vê nos filmes norte-americanos, né, anglo-saxões, que compõem um pouco o imaginário de todos nós sobre o júri, porque essas séries de TV, Law and Order e etc., todas se passam naqueles contextos em que os jurados deliberam discutindo. Né, o famoso filme 12 Homens e uma Sentença, que, aliás, resulta de uma peça teatral, é exatamente esta situação em que 12 homens se reúnem depois de todo esse ritual. Um deles, né, acha que o réu pode ser inocente, os outros 11 estão convencidos de que é culpado, e a peça, ou o filme, que já teve 2 filmagens incríveis, se passa com esse jogo de convencimento que, aos poucos, vai, né, passando de 1 a 11, para 2 a 10, 3 a 9, e por aí vai. Assistam depois, quem não assistiu, não vou contar o fim. I think it's customary to take a preliminary vote. Yeah, let's vote. Who knows, maybe we can all get out of here, huh? Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. Those voting not guilty? 1. Right. 11 guilty, 1 not guilty. Então, muito rapidamente, foram esses, né, os pressupostos do meu trabalho. O capítulo em que eu trabalho o júri como um jogo, e que já inclui a mídia, né, a imprensa, o jornalismo. Essa ideia, portanto, de que o júri acontece num plenário, num lugar que é espacialmente delimitado, como qualquer jogo, né? Um tabuleiro,
uma quadra, um estádio, os jogos todos que vocês imaginarem, mesmo que sejam virtuais, eles têm uma delimitação espacial e temporal. Sabe-se mais ou menos quanto tempo vai durar, ou sabe-se exatamente, né? Geralmente há grupos envolvidos em jogos, pelo menos 2, não é mesmo? Ou mais. Em torno desses grupos há segredos do que fazer, então é aquela coisa que ninguém pode ver o treino para não descobrir quais vão ser as jogadas, né? Vai ser retirada uma carta da manga na hora H e tal. No caso do júri, especialmente, algo muito interessante acontece, que é a transformação da realidade em imagens, porque é algo do passado que é trazido para aquele presente do plenário e que tem que ganhar a vida para que os jurados possam entender o que aconteceu, possam imaginar o que aconteceu, né? Fotos podem ser mostradas, laudos. Hoje em dia, inclusive, se passam muitos slides. Na época que eu fiz a pesquisa, isso ainda não era comum. Então, há personagens, há dramas ali em cena, e, principalmente, 2 versões estão se contrapondo, né? Acusação, defesa, e, claro que a busca não é pela verdade, porque a verdade é sempre algo construído, por isso eu prefiro dizer que a busca é pelo que é verossímil, por aquilo que tem gosto de verdade, que parece verdade, parece mais verdadeiro, né? Então, aqui, rapidamente, a minha conclusão é que o júri é um jogo de persuasão. Guardem isso para a gente depois recuperar quando falar do papel dos jornalistas nesse jogo. Para minha sorte e surpresa, durante a minha pesquisa, eu descubro que existe um jogo sobre o júri, que mudou agora um pouquinho a capa, mas se vocês forem numa loja de jogos, vocês vão encontrar. Esse jogo se chama Veredicto. É um jogo de tabuleiro. Eu fiquei felicíssima quando encontrei, porque eu falei, gente, estou estudando o júri como um jogo, existe um jogo sobre o júri, então acho que estou num caminho minimamente, né, correto, do ponto de vista analítico. Este jogo, inclusive, ainda tem uma capa muito próxima do jogo original, que é norte-americano, porque é claro que no Brasil não existe um martelinho, né, esse tipo de policial com esse cap, um acusado com aquele bigodão, não é mesmo? Enfim, aqui promotor e defensor lado a lado, enfim. Mas não vou me detalhar, não vou entrar em detalhes, mas é um jogo que é justamente um jogo de narrativas. 2 pessoas ou 4 jogam, mas 2 de cada lado, acusação, defesa. E, por exemplo, a cartinha preta é da acusação, e você recebe uma frase incompleta, que pode ser boa para a acusação ou pode ser péssima. Exemplo de uma frase péssima para a acusação. Naquele dia do crime, o réu comprovadamente estava em outro lugar. Aí como é que você acusa com uma frase dessa? Esse é o jogo. Então, você tem que repetir o início da frase e completar. Naquele dia, o réu comprovadamente não estava no local do crime, mas ele foi o mandante. E esse é o jogo, né? E o mesmo valendo para a defesa, e as cartas, por exemplo, cinza, são neutras, tem frases que você completa com facilidade para um lado e para o outro. Bom, trabalhei o júri como um ritual, que é algo muito próprio, né, dos antropólogos, que vem ritual em tudo, né? Então, mas verdade, a nossa vida é muito marcada por rituais, né? Nascimento, casamento, separação, morte, enfim. Nossa vida cotidiana tem que ser interrompida, ganhar sentidos, até o ano, calendário é assim, né? Chega no fim do ano, a gente, puxa, que bom, terminou. E não é só um dia que está virando o outro, mas que tem uma sensação ritual de limpeza e tal. É assim a vida. Então, o júri é um espaço especialmente muito ritualizado. Por toda a composição, geralmente, dos fóruns, por mais modernos que eles sejam, os mais antigos são extremamente suntuosos. Quem nunca visitou o Museu do Júri, aqui em São Paulo, sugiro que visite. Fica ali ao lado da Catedral da Sé, né?
no Palácio de Justiça, e é um museu com a sala que foi pensada como a sala principal do júri de São Paulo, inspirada nas salas europeias. Bom, então, é um ritual regrado pelo Código de Processo Penal, por todas as regras de como a gente se comporta ali. Não pode ligar o celular, não pode falar alto, não pode comer, beber, né? Enfim, não pode ficar se mexendo, não pode cochichar, rir. Tem uma solenidade, né? E é claro que ali, muito mais do que coisas imediatas, são coisas mediatas que estão em jogo. Por fim, eu trabalho o júri como um teatro, que tem esta composição cênica no Brasil, por isso que eu disse que aquela capa do jogo não é uma capa de um júri brasileiro, né? Porque lá o promotor e o defensor estavam lado a lado. Aqui há uma composição cênica que, por exemplo, a partir de entrevistas que eu fiz com pessoas que estavam acompanhando, parentes de réus, de vítimas, essa composição sugere que a justiça está aqui, no centro, e que o defensor não faz parte da justiça, que, aliás, ele é uma espécie de cúmplice do réu, né? As pessoas entendem a cena muito bem, porque é isso que ela comunica, que tem uma justiça. Aliás, o crucifixo atrás, às vezes, confirma essa ideia, né? Aqui os jurados e a plateia. Bom, em amarelo, o que acontece no momento da votação secreta, o plenário é esvaziado, vão para lá os 7 jurados, com o representante do Ministério Público, o defensor, o réu não, e, às vezes, quem é pesquisador, professor, estudante, pode também, sob autorização, acompanhar esse momento da votação secreta, né? Não pode se manifestar, não pode, tem que controlar todo tipo de expressão facial, né? Mas é um momento muito interessante, porque os jurados realmente recebem 2 cédulas, uma numa escrita sim, noutra escrito não, e a cada pergunta que o juiz faz, por exemplo, o réu estava em tal lugar, em tal hora, e participou do crime. Você tem que votar sim ou não. Não tem talvez, não tem quem sabe, não quero votar, vou votar em branco. Tem que votar, né? E não pode sinalizar qual é o seu voto. Existem vários estudos de linguagem corporal que sugerem que os jurados costumam segurar na mão direita o voto sim e na mão esquerda o não, né? A antropologia adora também explicar essas coisas, porque o nosso corpo é também um corpo mapeado por rituais, né? A gente não cumprimenta as pessoas com a mão esquerda e sim com a direita, né? Quem é católico se benze com a mão direita. Então, o direito está associado a certas coisas do ponto de vista da imaginação, e há estudos sobre isso, né? Então, quem assiste a votação do jurado geralmente fica olhando que mão que vai a cada pergunta, né? Não me perguntem se funciona exatamente, eu acho que quase. Eu fiquei contando algumas vezes. Bom, e, por fim, o júri é um grande texto que a gente pode ler, de fato, como um texto que fala sobre a vida social. Amores, ódios, conflitos entre vizinhos, grupos, conflitos interétnicos, de gênero, né? São sessões que podem, de fato, ser lidas como um texto literário que contém um vocabulário de sentimento. Estou pegando essa expressão emprestada de um antropólogo chamado Clifford Geertz. Então, concluindo, para a gente entrar na questão jornalística. O júri é um jogo, são valores que estão em cena, dependendo das mortes, da forma como elas são contextualizadas e textualizadas. Há imagens que estão ali sendo julgadas, né, encenadas. O poder de matar que qualquer um de nós tem, é uma potencialidade que qualquer um de nós tem, né? Está ali sendo julgado como legítimo ou ilegítimo. Houve legítima defesa, não houve, sob violenta emoção, com agravantes, sem agravantes. Bom, quando os jornalistas fazem parte dessa cena, e geralmente fazem parte muito antes da sessão de julgamento, né, porque começam a participar na investigação, lá, às vezes, quando ainda o caso está na polícia, na delegacia. E este procedimento, para chegar
a sala do júri pode demorar 2, 3, 4, 5, às vezes mais anos. Em média, hoje em dia, de 3 a 4 anos. Alguns casos são mais rápidos. Os mais midiáticos costumam ser acelerados, inclusive, né? Não sempre, mas bastante. Foi o caso da Isabella Nardoni. Então, quando os jornalistas fazem parte dessa cena, não exatamente do plenário, mas de tudo que leva ao plenário, a pergunta é: estes textos, estes contextos, essas imagens, essas legitimidades e ilegitimidades das mortes, elas são especialmente exploradas junto ao grande público, não só aos 7 jurados. O público é sempre convidado, nesses casos, a ser uma espécie de júri, de grande júri popular, né, de imenso júri popular. Mas qual é o papel dos jornalistas? É mais próximo do Ministério Público, que acusa, ou da defensoria, né, dos defensores, ou do juiz, que teria que fazer uma espécie de, né, meio de campo, para usar a linguagem do jogo de futebol, e tornar os argumentos equilibrados na disputa argumentativa. Só para vocês terem uma ideia, continuo pesquisando o júri, e vou também falar um pouquinho disso em relação ao jornalismo, só que hoje faço um estudo comparativo Brasil e França, né? A minha proposta é justamente analisar contrastes entre esses 2 cenários arquitetônicos, como os réus participam aqui e lá, as testemunhas, como atuam os jurados aqui e lá, e como a imprensa faz a cobertura dos casos aqui e lá. É um trabalho que está em andamento. Então, vou trazer apenas algumas coisas. Só para vocês terem uma ideia, aqui, então, é uma comparação, né, entre os 2 cenários. Já dá para ver diferenças bastante acentuadas, né? Apesar de ter uma plateia e um palco, este palco francês é sempre um palco em meia-lua, geralmente, ou pelo menos em que todos estão juntos aqui, promotor, os jurados leigos, os magistrados, porque lá a corte é mista. No júri regular, que julga crimes contra a vida, tem 3 juízes togados, formados em direito, e 6 juízes leigos, são 9 no total. Lá existem jurados suplementares, porque os júris não duram menos do que 2 dias. A imprensa, então, cria todo um suspense, porque de um dia para o outro, né, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E lá tem algo bastante especial, desde que os crimes de terrorismo começaram também a ser julgados pelo júri, que é um box de vidro em que ficam os réus. Na maioria dos tribunais do júri na França, o réu, quando, né, vai a plenário estando preso, ele fica num box de vidro blindado, que é uma coisa que chama bastante atenção, né? Então, esse é o cenário. Eu tenho já bastante material acumulado, porque, além do que eu fiz em São Paulo, e continuo fazendo com os estudantes, todo ano vou eu e os estudantes de graduação, de pós-graduação, assistir um júri. E aí discutimos juntos a sessão que assistimos, e claro que cada um viu uma coisa diferente do outro, né? Quantos forem os alunos, tantas vão ser as sessões diferentes assistidas. Mas na França já deu para assistir, apesar delas serem demoradas, 14 sessões desde 2013. Tá? Existem 2 momentos muito específicos do julgamento. Um que é chamado julgamento da personalidade do réu, e outro que é o julgamento dos fatos. Dependendo do juiz, um vem antes do outro. Não há uma regra clara, né? O julgamento da personalidade é aquele momento em que quem conhece o réu é chamado a falar a respeito dele. A mãe, o pai, o amigo de infância, o vizinho, a professora da escola. Pode não saber nem o que aconteceu no dia do crime, mas é chamado a falar sobre o réu. Ele tem uma história de vida que é recuperada no júri. O julgamento dos fatos, na França, é estritamente técnico. São as provas materiais. E são os detalhes minuciosos dessas provas, dos laudos, de tudo que pode ser um detalhe importante, né? São 2 momentos muito diferentes.
Vejam que, no Brasil, eles se misturam esses momentos, e eu acho que, especialmente, se contaminam muito, né? A imprensa, inclusive, os jornalistas, mesclam muito detalhes da vida dos réus no Brasil, como o caso Gil Rugai, né? Ex-seminarista, quando, na verdade, nunca entrou, de fato, num seminário, né? Personalidade extremamente tímida, controversa. Misturam isso com questões técnicas. Só podia ter, de fato, matado daquele jeito e tal, a sangue frio. Então, na França, a própria imprensa, de alguma forma, acompanha esses dois momentos e os respeita, trazendo, né, essas histórias de modo um pouco mais separado. Aqui o desenho de lá, daqui. Vou passar por isso, né, e entro aqui na ideia de que o réu no Brasil comumente já entra no júri como um pré-condenado. Aliás, porque existe mesmo uma sentença prévia, que é a sentença de pronúncia, né? Já houve um julgamento de todas as provas apresentadas, e o juiz, aí sozinho, antes do júri, considerou que havia provas suficientes de autoria, de materialidade, que aquele acusado, de fato, há indícios que pesam contra ele. Este momento prévio ao júri, que vai fazendo com que o réu seja mais condenável ou não, é o momento em que a imprensa e o jornalismo atuam muito fortemente. Eu lembro aqui o caso da Escola de Base da Aclimação. Não sei se vocês se recordam, faz tempo, né? Foi em 94 já, então, portanto, mais de 20 anos. Mas foi um caso emblemático, porque, se não me engano, 2 crianças acusaram os diretores da escola, uma professora e o marido dela, que era motorista da escola, de abuso sexual, né? E isto foi um furo de imprensa. Inclusive, foi um jornalista que eu conheci no júri do Gil Rugai, chamado Valmir Salaro, e falo o nome dele porque ele depois, no júri, quem fez o furo pela Rede Globo, né? Ele até hoje trabalha no Fantástico, na parte de notícias criminais do Fantástico. E ele deu esse furo de notícia. Dias depois, a escola teve que fechar, porque esses 2 casais estavam sendo absurdamente perseguidos como pedófilos, como, enfim, assediadores de crianças que acho que tinham 4 ou 5 anos de idade. A escola fechou, foi apedrejada, né? Enfim, só para resumir, para quem não lembra, no final, as crianças passaram por sessões com terapeutas e acabaram contando que haviam inventado, que tinham achado legal inventar aquela situação. E o que restou a esses réus, né, foi, na verdade, a esses acusados, depois réus, foi uma indenização que não chegou aos pés do que significou o fechamento da escola, todo o processo, né, de desmoralização que eles viveram. E, aliás, o Valmir Salaro, que deu o furo de notícia, estava no júri do Gil Rugai para falar disso, que, com essa história, ele aprendeu e nunca mais esqueceu a responsabilidade que ele teve em relação àqueles 4 acusados. Ele foi lá falar disso no júri, né, e do papel do jornalista neste tipo de furo que antecipa demais algo que não tem ainda, de fato, uma sustentação em provas minimamente embasadas, né? Por isso que o indúbio pró-réu, que é o princípio da presunção da inocência, geralmente é um indúbio contra o réu, né? A ideia de que, bom, na dúvida, se não foi ele que fez, já está aqui sinal de que não está metido em coisa boa. Então, melhor já condenar previamente, até a gente antecipa que não faça nada de ruim. Isso é um senso comum muito pesado, né, nos julgamentos pelo júri no Brasil. Tá? Bom, vou passar rápido aqui, coisa que eu nunca imaginei que seria, né? Então,
saiu lá no dia 21 de fevereiro de 2013, que eu, professora de antropologia, fui chamada pela defesa, e olhem que interessante a maneira de noticiarem. Ela foi chamada pela defesa para dar uma aula, e colocam aula entre aspas, aos jurados. Afirmou que no direito brasileiro há o princípio de que, na incerteza sobre a autoria do delito, a decisão deve favorecer o réu. Quem falou que eu estava lá dando uma aula foi o representante do Ministério Público, que teve um prazer sádico em me interrogar, porque o interrogatório da testemunha é quase como o interrogatório do réu, né? Você senta numa cadeirinha, quem te interroga de pé, então te olha de cima para baixo. E, no caso do promotor, né, que tinha uma veemência peculiar, ele começou dizendo que lugar de professor é em sala de aula, não no tribunal do júri. O que eu estava fazendo ali, dando uma aula sobre um caso que eu não sabia? Né? E eu logo falei, bom, eu sei tanto quanto os jurados, porque eu acho que eles também não leram os, sei lá, 6.000 páginas do processo. Claro que eu estava nervosa, né, mas fui respondendo. Mas, enfim, vejam como, né, já tomam a palavra usada pelo acusador para falar de uma testemunha de defesa. Né? Por que não usaram outra palavra, que não essa ideia de uma aula fora de lugar? Bom, eu aceitei o desafio de participar porque, como antropóloga, eu nunca tinha estado naquela posição. Né? E eu quis muito experimentar, não só por razões ético-políticas, de fato afirmar o direito à defesa, o indúbio pro réu, né, e poder lá falar de que, com base em estereótipos, a gente constrói culpados e não averigua quem eles de fato são. Né? Mas teve razões mesmo de experimentar um lugar diferente do olhar, porque, dependendo de por onde a gente olha, determina-se o que a gente vê. Né? O nosso olhar, ele enquadra as cenas como, enfim, uma máquina fotográfica, não é? E eu quis experimentar a incomunicabilidade, porque eu nunca tinha vivido essa situação. E eu partilho aqui com vocês que é, de fato, uma situação muito desconfortável. É muito desconfortável você ficar num lugar, no meu caso, só 48 horas, sem poder se comunicar, né? Com ninguém, não sabendo nada do que está acontecendo lá fora, comendo pizza o tempo todo, dormindo ali com pessoas que você nunca viu, né? No caso, separam homens, mulheres, testemunhas de defesa, da acusação e do juízo, mas você se vê numa espécie de Big Brother, em que, de repente, você tem que começar a conversar com as pessoas sobre a vida. Então, quem estavam comigo no júri do Gil Rugai? O Valmir Salaro, que deu grandes depoimentos sobre o que é ser jornalista policial. Né? E realmente disse que estava ali para fazer um meia-culpa do que ele havia feito no caso da Escola de Base da Aclimação. Havia peritos, contadores, que foram falar das finanças do pai do Gil Rugai, só para lembrar, não sei se todos se recordam, o caso Gil Rugai envolveu a morte do pai e da madrasta do Gil Rugai, né, numa casa de classe alta, em Perdizes. E o Gil foi acusado e levantou-se, inclusive, suspeitas de que ele teria interesse nas finanças da empresa, estaria dando desfalques. Ué, o que será que aconteceu aqui? Então, o caso do Gil Rugai foi um caso especialmente construído de forma muito elaborada, desde a primeira notícia, que já ganhou espaço enorme na mídia, porque raro, né? Numa casa de Perdizes, numa mansão, em que moram pessoas de classe alta, no caso, acho que jornalista, né? O pai dele também, cineasta. O Gil Rugai, estudante da USP, acho que, não sei se na época fazia letras, mas ele já tinha entrado como estudante, todos brancos, classe média alta ou alta, envolvidos num parricídio. Né? Então, foi um caso
em que a imprensa, segundo Valmir Salaro, estava seguindo um pouco os rumos da escola de base, né, criando um Gil Rugai para além do que era possível, com provas de fato materiais e indícios, criar. Então, falar que ele era ex-seminarista, muito tímido, que no quarto escondia raticida e suásticas, tudo isto a imprensa foi divulgando a rodo durante as investigações, né? E a defesa teve o trabalho, e executou muito bem, de desconstruir cada um desses estereótipos. Por exemplo, dizendo, bom, quando criança, ele gostava de fazer experimentos. Tinha raticida, acho que na casa pegou, tentou usar, sei lá com o quê. A suástica teve a ver com um trabalho que fez para a escola sobre o nazismo, mas provavelmente não para, né, ovacionar o nazismo, e sim para fazer uma análise histórica do evento. Nunca entrou num seminário. Por que é esse seminarista se nunca entrou? Né? Então, o Valmir estava lá realmente muito empenhado em acompanhar essa questão da construção do Gil Rugai como, né, um prévio já condenado. Aqui me ensinaram que eu vou sair e mostrar para vocês como eu fui abordada pela imprensa assim que eu dei o meu depoimento. Então, vamos lá, vamos ver se eu acerto. Aqui estou eu. Quanto é importante que os jurados se permitam refletir profundamente sobre as narrativas que lhes são apresentadas, sem aderir rapidamente a discursos vazios ou simplistas, estereótipos. Acho que foi essa a minha tentativa. Tudo o que eu falei, eu falaria em qualquer outro processo. Eu justamente, a partir das perguntas que me foram feitas, mostrei o quanto é impróprio construir um perfil de um acusado. Por exemplo, editaram uma fala que, obviamente, foi mais longa, e a gente sabe que, quando dá uma entrevista, tem que falar em segundos, com as palavras mais acertadas possíveis, a mensagem principal. Isso é muito difícil quando você está assediado, né? Porque a situação de ser entrevistado por vários microfones é uma situação de extrema pressão. E, por exemplo, editaram aquela fala: eu falaria o que eu falei em qualquer júri. Essa fala eu disse no sentido de que, em qualquer júri, eu defenderia a presunção de inocência e eu defenderia o direito de defesa. Como ela foi editada assim, ela deu margem a que o promotor de justiça, o seu assistente, dissessem: está vendo? Inclusive declarou que não sabia nada, porque veio aqui falar o que falaria em qualquer lugar. Então, a maneira como são editadas as falas, né, de entrevistados por jornalistas vai criando discursos, tem o poder de criar discursos contra discursos. Vou mostrar aqui a fala do promotor comentando o que eu falei. A partir daí, eu selecionei exatamente isso. O julgamento de Gil Rugai, em São Paulo, foi destinado aos depoimentos da defesa. O ex-seminarista, acusado de matar o pai e a madrasta em 2004, evitou jornalistas e entrou no fórum pela porta dos fundos. Ou seja, fugiu. A ser ouvida foi o contador da empresa de Luiz Carlos Rugai. Edson Tadeu de Moura falou por quase 1 hora e disse que não constatou nenhum desfalque dado por Gil Rugai nas contas da produtora de vídeo do pai. Veja bem, a gente não vive o dia a dia da empresa. Pelos valores que nós temos, não há possibilidade de ter desfalque. O que ele passou é que ele não teve conhecimento desses desvios, mas ele não teria conhecimento também dos cheques emitidos com outra assinatura. Vejam aqui, né? Esse é o assistente da acusação. O que a imprensa seleciona como a fala do contador que foi lá depor pela defesa, dizendo que não havia irregularidades? A imprensa seleciona que a gente não acompanha o dia a dia das empresas, ou seja, não sabe a fundo. Mas não havia irregularidades. Aí, em seguida, vem a fala do assistente
do Ministério Público dizendo: ele não acompanha, ele justamente não sabe, ele não sabia, né? Vocês vejam como o discurso vai se construindo a partir do discurso da mídia, né? Vou voltar só um pouquinho. Que ele não teve conhecimento. Vive o dia a dia da empresa. Pelos valores que nós temos, não há possibilidade de ter desfalque. O que ele passou é que ele não teve conhecimento desses desvios, mas ele não teria conhecimento também dos cheques emitidos com outra assinatura. O Gil Rugai disse que o pai autorizava ele a assinar os cheques. De acordo com a acusação, a descoberta do desvio do dinheiro na empresa foi um dos motivos que levaram o ex-seminarista a cometer o crime. Não havia fraude. Ex-seminarista. E mais, foi revelado que à época do crime, Gil Rugai não trabalhava mais nas finanças. Em seguida, o Gil Seu outro ouviu a defensor. antropóloga e pesquisadora da USP, Ana Lúcia Pastore. Ela levantou a possibilidade da investigação policial ter construído o perfil da personalidade de Gil Rugai como uma pessoa estranha e sem emoções, com base em estereótipos e preconceitos. Segundo a antropóloga, a lei define que, na dúvida, o aconselhado é absolver o réu. Condenar com dúvida significa, muito provavelmente, cometer um erro. No meu entendimento, é um depoimento que não deveria ter sido trazido. Ela não trouxe nada, ela não conhece nada do processo. Gil Rugai, que permanece passivo na maior parte do julgamento, evitou jornalistas... O desprezo dele, né? O biquinho. Uma das testemunhas foi dispensada pela defesa, um outro contador. E o juiz do caso... Eu vou suspender agora. ...convocou uma nova testemunha para prestar depoimento. A gente, enfim, são várias as edições que eu poderia mostrar. Nunca tive tantos microfones na minha frente como naquele dia. Impressionante aquilo. Bom, desculpa, isso aqui já passou, foi engano. Vejam uma foto, por exemplo, como o fotojornalismo também merece análise, né? A foto é do réu rindo, de braço dado com a mãe, né? Deixa eu tirar o que estava ali. Mas, enfim, essa foto foi uma das mais exploradas durante a cobertura jornalística. Ela, em si, é muito eloquente, não precisa falar mais nada, né? O que pensar de alguém que está chegando para o seu próprio julgamento, acusado de ter matado o pai, com este sorriso? Agora, por que ele deu esse sorriso, em que momento... A gente não sabe, mas isto cria um discurso também, né? Bom, e eu queria contar que eu vivi dentro do plenário uma coisa totalmente inusitada. Gente, eu já assisti a mais de 120 júris, né, pesquisando. Nesse dia, atrás de mim, havia uma fileira de mulheres que faziam parte de um grupo. Elas todas usavam uma camiseta na qual estava escrito isto: a justiça finge que faz justiça e a gente finge que acredita que a justiça foi feita. Revisão do Código Penal já, né? E o que aconteceu no final do júri, que a imprensa não divulgou, e claro que havia jornalistas lá, e que foi absurdo do ponto de vista do ritual. Eu diria, em palavras, né, típicas de um ritual, que a sacralidade foi profanada. Porque quem é que declara qual é uma sentença? É o juiz, né? Depois da votação, o juiz tem que entrar no palco, entrar na cena, todos têm que se postar ali para ouvir a sentença, né? Inclusive a família que está assistindo, todos. E o que aconteceu nesse dia foi algo totalmente diferente. O promotor de justiça, de repente, aparece no palco, né, com a sua toga preta esvoaçante, chega no meio do palco e faz assim. Ou seja, ele deu a sentença. E ainda a promotora, né, que tinha começado a seguir o caso e não continuou, com ele, e aí se abraçam no palco e riem. E os alunos, né, do promotor, da promotora, aplaudem. E assim a família, por exemplo, ficou sabendo qual era a sentença. Claro que não em número de anos, né, isto foi dito depois pelo juiz, mas foi o promotor quem divulgou a sentença. E isto foi extremamente constrangedor. As mulheres atrás de mim ficaram alvoroçadas, né, levantaram com as camisetas, todas mostrando, né, os dizeres, e eu também já estava muito brava. Isso foi na sexta-feira, eu estava lá desde segunda, né, enfim, foi um momento de grande tensão, né.
Aliás, desculpe, elas faziam parte desse grupo. Justiça é o que se busca. E uma delas gritou: minha filha foi vingada. E eu virei para trás e falei: mas o Gil Rugai matou sua filha? Não, mas não importa. Ela foi vingada, ela é vingada a cada réu que é condenado. Então, isto, na minha opinião, deveria ter sido divulgado. Havia jornalistas lá dentro. Por que ninguém falou disso? Isso foi um total desrespeito às regras do direito, de como, inclusive, se procede à promulgação de uma sentença, de como se respeita, né, a família do réu que estava ali, todos que estavam ali. Eu acho que essas mulheres deveriam ter sido entrevistadas, deveria se falar da sanha punitivista que a sociedade vive e alimenta. Nada. Silêncio da imprensa. Bom, esse caso me rendeu outros casos, outras participações. Quando houve o julgamento dos policiais do Carandiru, eu fui chamada para escrever a respeito do caso, e estou aqui destacando só o título da matéria que eu escrevi, né? Futuro de acusados será decidido mais por ideias do que por provas. Repito um pouco o que eu estava já dizendo, né? Que, especialmente também no caso do Carandiru, envolvendo uma instituição como a Polícia Militar e ordens que vieram do governo do Estado de São Paulo, né, do Executivo, o que estava se julgando era muito mais estereótipos de policiais e presidiários do que, propriamente, exames, laudos, testemunhos, porque nada disso existia, né? Quer dizer, as principais testemunhas eram os corpos trucidados, né, dos 111 mortos naquela chacina, porque foram corpos que, evidentemente, né, só se tornaram corpos porque receberam tiros na nuca, nas costas, estavam nus. Ninguém está em combate desta maneira, não é mesmo? Enfim. Então, diante dessa sensação crescente de impunidade que nós vivemos, paralelamente, né, cresce a vontade de punir. É uma balança que está o tempo todo, né, em desequilíbrio e que se complementa. Então, como eu já disse, né, vigora geralmente o indúbio contra o réu, que é a ideia de que melhor errar e punir do que errar e absolver. E eu pergunto qual a função social e política de jornalistas diante desta crescente sanha punitivista que nós vivemos. Qual é a contribuição que pode ser dada? Não me parece que deva ser, né, um especial incremento desta onda crescente de ódios e rancores que especialmente se lançam sobre determinados perfis de réus. O Gil Rugai é uma exceção do ponto de vista étnico-racial, de classe socioeconômica, mas não é uma exceção do ponto de vista de gênero, por exemplo, porque ele foge ao padrão do homem másculo, né, vigoroso. Ele é pequeno, ele é realmente, né, contido. Por falarem que é ex-seminarista, a gente já imagina alguém que, né, não é especialmente agressivo, e ele não é mesmo. Então, o promotor falou aos brados no júri várias vezes que ele era um borderline. Borderline é um conceito que vem da área psi, difícil, inclusive, de ser, né, delimitado. Há pessoas aqui que devem conhecê-lo melhor do que eu. Quer dizer, para você dizer que alguém é borderline, não adianta pensar uma coisa aqui, lá, aleatoriamente. E, no entanto, a mídia, né, impressa, televisiva, da internet, reproduziu bastante esta ideia de um borderline, de um ex-seminarista. Vocês viram, eu passei 2 trechinhos
de reportagens diferentes em que esse seminarista foi a maneira como identificaram o Gil, né? Aliás, eu queria dizer, aproveitar, né, dizer que eu aceitei o convite para ser testemunha da defesa, não porque eu fiquei convencida de que ele era inocente, mas porque eu fiquei em dúvida de se ele era culpado. Realmente foi por isso que eu aceitei. Até hoje me perguntam, mas você acha que ele não cometeu? E a minha resposta é, eu não sei se ele cometeu. Não sei. Realmente, por tudo que eu li várias peças, ao contrário do que o assistente do promotor disse, eu li o processo, né, em várias peças. Há provas ali que foram, né, maquiadas, provas que desapareceram, uma porta em que havia um pé, uma marca de sapato, que a princípio era do assassino, porque a porta foi arrombada, e aí fizeram exames no Gil Rugai para dizer que ele teve um trauma no joelho por força de ter batido na porta. Só que o trauma no joelho, detalhe, foi no joelho contrário ao da marca do pé que estava na porta. Então, só se tivesse colocado o sapato no pé errado. Concordam? Porque, não lembro agora, mas é como se na porta tivesse ficado a marca do pé direito e ele tinha uma contusão no joelho esquerdo. O tamanho do sapato era muito maior do que o do pé dele. A porta, que era uma prova, sumiu. Vocês conseguem conceber que suma uma porta, que é prova de um crime? Quer dizer, diante disso, eu me dou o direito de ter muita dúvida de toda a investigação, né? E isto veio à tona durante o processo. E eu queria terminar a minha fala, né, dizendo o seguinte. Neste caso, durante o julgamento, a imprensa começou a ouvir a defesa. Eu lembro dos dois defensores, né, Marcelo e o Tiago, dizendo que eles provavelmente começaram o júri, para usar a linguagem do jogo, perdendo de 7-0. E, no fim, né, eles perderam por 4-3. Ou seja, alguma coisa aconteceu durante os 5 dias de julgamento e que também teve o peso da imprensa. Uma imprensa que começou a divulgar as dúvidas, não é? Então, será que não é este o papel do jornalismo investigativo, policial, realmente enfatizar o direito do contraditório, o direito à dúvida, trazer as duas versões nos detalhes mais contraditórios possíveis? Será que não é este o papel? Mesmo rapidamente, em flashes de jornais, porque, claro, há várias coberturas possíveis, desde um debate com especialistas numa mesa redonda de 1 hora, até aquele flash do Jornal Nacional, de qualquer jornal, né, de horário nobre, em que você fala tudo correndo. Mas será que não dá para fazer da dúvida a regra do jornalismo policial? E assim eu termino com perguntas para a gente agora discutir. Bom, cabe a mim questioná-la sobre alguns aspectos e fazer uma pergunta. Pensando no que o Bruno Paz Manso nos disse na aula anterior, ele disse que muito mudou no jornalismo policial. É claro que a gente pode pensar, por exemplo, da perspectiva tecnológica. Não há sombra de dúvidas que a gente está num outro mundo pensando em jornalismo. Internet e esse tipo de cobertura, nesse sentido? Exatamente. Por outro lado, parece que o jornalismo ainda usa fórmulas antiquadas para narrar os fatos. O professor Sérgio Adorno diz que essa narração, na verdade, não é uma maneira de fabricar uma inverdade. É uma maneira de narrar os fatos, principalmente de fatos problemáticos, fatos que realmente expressam problemas sociais. Dentro disso, o Bruno Paz Manso também disse que, num certo momento, o jornalismo buscava a grande notícia. Ele buscava o rabo tentando morder o cachorro, como ele colocou. A notícia não é o cachorro mordendo o rabo, mas o rabo mordendo o cachorro. O que importava era a grande notícia, era aquela coisa bombástica. Por outro lado,
o que vem, se num certo momento o que vendia era esse caso de grande repercussão de morte, hoje em dia o jornalismo é mantido por propaganda. E não necessariamente a pessoa que quer colocar o seu produto, quer aliar o seu produto a uma imagem de uma violência ou de um caso de grande repercussão. O fato é que a gente tem uma grande mudança em várias perspectivas e grandes continuidades em outras perspectivas. Pelo que você relatou aqui, a gente tem todo um cenário que parece remontar uma coisa bem tradicional. Então, de certa maneira, uma tendência de ser estático. Estático no ponto de vista do jogo ter regras e aquilo ser mantido. A ideia de que cada um tem o seu papel e o que nos leva ao real papel do jornalismo. Porque a gente poderia pensar no que o jornalismo poderia ser. E eu tenho uma ideia do dever ser do jornalismo, mas eu gostaria da sua opinião. Então, a minha pergunta é, o que o jornalismo deveria ser e o que você falaria para o jornalista como profissional e como cidadão do seu papel político neste momento? Então, acho que até já adiantei um pouco isto, né, no final da minha fala, ao dizer que um bom jornalismo, do meu ponto de vista, se assemelha muito ao que é uma boa pesquisa científica, ou seja, aquilo que mais explora dúvidas do que certezas, né? Porque a gente sabe que na ciência o que move o conhecimento é a dúvida. Ninguém faz uma boa pesquisa se não tiver uma boa dúvida. Se alguém tiver uma boa certeza, não vai fazer pesquisa, vai fazer militância, vai fazer um ato de fé. Mas o que move o conhecimento é a curiosidade, é a vontade de saber o que não se sabe. E eu acho que um bom jornalismo deveria implantar dúvidas nos seus leitores, enfim, no seu público, né? Mais do que apresentar certezas palatáveis que facilmente são engolidas. Como eu disse, eu sei que há tratamentos muito diversos de diferentes situações de cobertura. Então, né, se você está fazendo uma mesa redonda com especialistas, você tem tempo de explorar argumentos. Se você está como eu estava naquela situação que eu mostrei, saindo, né, do fórum, cercada por, sei lá, 10 jornalistas, todos com um microfone aqui, as perguntas vêm em avalanche e você tem que dar uma resposta muito reativa. Mas equilibrar este tipo de respostas reativas, perguntas imediatistas, com análises, eu acho que é o papel de um bom jornalismo. O jornalismo tem diferentes momentos, como, aliás, pesquisas científicas, né? A gente, às vezes, faz coisas de modo atropelado, porque tem que falar com alguém, é a única oportunidade de uma entrevista, às vezes é assim no campo antropológico. É pegar ou largar aquela pessoa naquele momento e fazer uma entrevista, mas depois você pensa, né? E é preciso pensar. Eu acho que a gente vive num país que cada vez mais, infelizmente, eu acho que de modo acentuado, né, vem apostando em pessoas que não pensem, que não tenham dúvidas, né? Por isso, coberturas jornalísticas que repetem a exaustão, ad nauseam, como gostam de dizer os advogados, coisas que ninguém mais quer aguenta ouvir. Mas o que ninguém mais aguenta ouvir? Que o país está indo à bancarrota, se é que já não foi. Isso tinha que ser discutido de uma maneira que as pessoas conseguissem acompanhar, se interessar, participar. E isto se faz com dúvidas, trazendo argumentos, contra-argumentos, porque é muito interessante um jogo persuasivo. Esse jogo do júri que eu mostrei para vocês, meus amigos não me aguentavam mais depois que eu descobri o jogo. Eu fiz todo mundo jogar comigo. Era amigo, inimigo, todo mundo jogava. E é um jogo interessante, porque você tem que completar frases de modo, às vezes, ilógico, na contramão do que seria o bom senso. Então, eu acho que é isto. Um jornalista pode ouvir uma declaração, até
né, contundente, como de um promotor que está ali para acusar de forma veemente, e usar o jogo do júri. Mas será que é isto mesmo? Será que dá para afirmar com esta certeza? Vamos ouvir a outra parte. Então, o jogo do contraditório eu acho que é fundamental na produção da boa notícia.